E quando nós somos enviados, irmãos, para carregar uma mensagem, independente de onde você esteja, você é portador dessa mensagem. E quando o Senhor me fez olhar para esse texto aqui, é um texto muito conhecido de todos nós, que é o texto de João, capítulo 15, que fala da videira, que fala de estarmos enxertados nele, mas o Senhor como que colocou um óculos missionário para eu olhar para esse texto. E foi algo tão bonito, tão extraordinário, queridas. E aí a palavra diz assim, nós vamos ler e vamos progredindo, escalando esse texto aqui, ok? Diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora a semelhança do ramo, seca e o apanham, e lançam-no no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Sabe, queridos, que quando Deus está falando aqui a respeito de frutificar, eu tive o cuidado de dar uma olhada um pouco mais de atenção, e a gente vai ler um pouco mais ainda desse texto. Vamos trabalhar ele bem, esmiuçar a mensagem de Jesus aqui. Quando eu fui olhar para esse texto, essa palavra fruto que aparece aqui nesse texto mais de uma vez, ela vai aparecer 4 ou 5 vezes, eu não contei bem, mas ela vai aparecer mais de uma vez. E dentro do contexto desse texto aqui, ela transmite coisas diferentes, porque a palavra originalmente aqui, ela tem mais de um significado e ela é empregada ao contexto. Então, essa primeira vez, queridos, dentro do contexto do que está dizendo, aquele que permanece em mim dá muito fruto, ele está falando, queridos, da força vital. Ele está falando daquilo que é natural, que é de natureza, que é herdado. Então, quando você, que foi enxertado na videira, que é quando você recebeu o evangelho da graça de Deus e você nasceu de novo, e você foi encontrado por essa graça que te amou e te alcançou. Ele te chamou para ser como ele é, com essa força vital, essa natureza, onde você pode ser filho de Deus. Como está lá em João, no capítulo 1, a partir do verso 11, que vai dizer que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Esse poder em nós, queridos, é a característica vital de Deus, que quando nós recebemos, nos tornou semelhantes a Ele. Então, assim como Deus mandou e enviou Jesus para salvar a humanidade, queridos, nós recebemos uma natureza capaz de partilharmos da mesma maneira como Deus partilhou. Porque agora nós não somos mais pessoas comuns. Nós agora recebemos das características vitais de Deus, da sua natureza e do seu poder. E que natureza e que poder é esse? João, no capítulo 3, no verso 16, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando que ele diz, essa característica vital, ela veio de encontro a nós e ela penetrou a nossa natureza, nos transformando em seres iguais a Deus, esse fruto é o amor. Quando nós fomos enxertados no amor, nós recebemos as características vitais do próprio amor dentro de nós. E esse amor é o fruto. Por isso que Gálatas, no capítulo 5, vai chamar, queridos, o fruto do Espírito de amor, porque é a característica vital de Deus. A Bíblia diz em João, Deus é amor. E quando o Evangelho, enviado por Deus através de Jesus Cristo, chega até nós, o que chega até nós? Chega a sua natureza, as suas características. O próprio amor veio habitar dentro de nós.
Essa videira que ele diz, olha, se você estiver enxertado em mim, e se você permanecer em mim, eu vou permanecer em você e você vai frutificar muito. Ele está dizendo, você vai multiplicar o fruto do amor nessa terra. Você vai potencializar essa natureza. E é tão interessante, queridos, que a maneira como a Bíblia usa suas figuras, um fruto, queridos, ele nasce, cada fruto nasce com a sua característica específica. Cada fruto vem, queridos, de uma árvore específica que só pode produzir aquele fruto. Amém? Só que quando esse fruto nasce, ele nunca nasce sozinho. Como assim, professora? Um fruto é só um fruto. Não, ele traz consigo sementes. Um fruto nunca nasce sozinho, ele carrega consigo suas sementes. E dentro dessas sementes está o quê? O poder vital de reproduzir frutos da mesma espécie. Então, quando o Evangelho chegou até nós, queridos, que é o próprio amor de Deus enviado para nos salvar, ele nos enxertou numa árvore e ele diz, se você ficar enxertado em mim, você vai frutificar como eu. E você não está sozinho, você vai dar muitos, você vai produzir muitos outros iguais a você. Por causa das sementes que você carrega. Aí ele continua dizendo assim, olha. Ele continua dizendo assim no verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Essa segunda vez que ele está falando fruto aqui, a primeira ele está falando da natureza de amor que nós recebemos. A força vital, a natureza de Deus, o fato de termos sido transformados em alguém igual a Deus, da mesma espécie que a mesma natureza dele. Amém? Aqui, queridos, ele já está falando da multiplicação dessa natureza. Porque ele está dizendo assim, olha, nisto é glorificado meu Pai, em quem deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O que significa ser discípulo de Jesus? Jesus veio para uma missão. Assim como ele nos fez, Jesus era um missionário. A Bíblia diz que ele era a palavra, que a palavra estava com Deus, que a palavra era Deus. Ele, queridos, era Deus nos céus e ele estava lá. Mas a palavra também diz que ele se esvaziou dessa condição de divindade e ele foi enviado para uma missão. E aí ele está dizendo, olha, se você permanecer em mim, assim como eu fui enviado para uma missão, e como semente eu frutifiquei pessoas com o mesmo potencial divino, com as mesmas características vitais que eu para Deus, da mesma maneira vocês vão produzir os mesmos tipos de fruto. Deus tem chamado você, no lugar onde você está, da maneira como você é, para a vida que você tem vivido, carregando todo esse potencial divino que está dentro de você, que talvez nesse momento você não esteja se dando conta, por causa da forma comum como você vive, e não há nada de errado em ter uma vida onde se acorda, se cuida da vida, se trabalha, se cria uma família, isso não tem nada de errado. Mas talvez isso tenha roubado de nós, queridos, a rotina dessa vida comum, tenha roubado de nós a percepção de o quanto nós somos capazes de produzir aquilo que carregamos dentro de nós e ainda não estamos tão familiarizados com essa verdade. E ele está dizendo aqui, olha, vocês vão produzir seres como nós. Vocês são meus discípulos e vocês serão enviados para fazer de tal modo. E ele vai dizer isso aqui na sequência. Ele diz assim, olha, se guardares os meus mandamentos e permaneceres no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço, você está vendo que permanecer nele e ele permanecer em nós tem essa relação com o amor? Essa natureza, essa força vital, essa característica de identidade, irmãos, tem a ver com amor, porque Deus é amor e ele está dizendo, olha, eu permaneço no seu amor, permanece você também? E aí ele diz assim,
Verso 11. Tenho-vos dito esta coisa para que meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este. O meu mandamento é este. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, Jesus, queridos, Ele nos chama, Ele nos convida para andar nesse nível de amor que Ele mesmo andou. Ele disse, olha, ninguém tem maior amor do que aquele que tem coragem da vida. E sabe, queridos, eu quero muito carinhosamente sinalizar algo para você como uma instrução. Nós precisamos olhar com muita atenção o que nós estamos fazendo com o nosso tempo aqui na Terra. Porque desde que o culto começou, eu estou ouvindo você orar para se consagrar, dizer que você é do Senhor, que você vai onde Ele mandar, que você faz o que Ele disser. Você está confessando isso desde o início aqui. E eu estou, opa, Senhor, já estou agarrando aqui, já estou agarrando os meus argumentos. Mas nós precisamos ficar atentos, queridos, quanto ao fato de que, se de fato carregamos essa natureza, se de fato nós estamos enxertados nele, e se de fato somos amigos dele, como dizemos que somos, acreditamos que somos e nos consagramos a isso, nós precisamos pensar bem direitinho o que a gente está fazendo com o tempo que a gente está vivendo aqui nessa terra. Porque esse tempo que nós estamos vivendo aqui na terra, é lícito que você trabalhe, é lícito que você cuide da sua família, é lícito que você tenha tempo de lazer, mas não se esqueça, você é um ramo enxertado numa videira que tem uma natureza. E a natureza dessa videira é o amor. E o amor produz frutos da sua mesma espécie. E isso que a palavra está dizendo para mim e para você é um convite. É um convite a você entender que você precisa de dedicação, de um tempo da sua vida, sobre um olhar missionário, do ponto de vista de quem carrega uma mensagem. Alguns aqui são chamados para irem e vão. Ouçam a voz do Espírito, se conectem com cada instrução que Ele dá. E Deus é o Deus que nos faz escalar degraus de glória dentro de tudo que Ele chama. Mas tem outros que não vão, tem outros que estão enraizados aqui, porque o propósito está nas raízes desse lugar. Mas isso não significa que você não carrega uma mensagem. Isso não significa que você não tem sementes para plantar. Isso não significa que você não é um missionário. Você está enxertado numa videira. E o poder dessa videira é o amor. E o amor, ele sempre frutifica. Queridos, amor e esterilidade são duas coisas que não andam juntas. Porque o amor sempre vai dar o seu fruto. Amém? E se você carrega uma mensagem de amor, se você, queridos, e eu posso dizer isso com muita propriedade, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 17, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então, assim como Deus é amor nessa terra, você é um fragmento, você é uma partícula do amor de Deus em movimento em toda a terra. Aonde você está, o amor de Deus deve estar. E aí, sabe, queridos, a gente não pode estar com tanta pressa. A gente não pode estar tão desatento às necessidades das pessoas. A gente não pode, queridos, estar com os ouvidos tão surdos, a ponto de não ouvir o clamor de alguém pelo amor de Deus. E nós somos portadores. Para os meus alunos no Rema, eu estou aqui ensinando Gálatas e eu estou falando para eles dessas coisas do Evangelho. Eu estou fritando a cabeça deles. Aí, eu disse isso para eles e vou dizer para você nessa noite. Querido, não perco nenhuma oportunidade de falar de Jesus aonde quer que seja. Eu não sou uma pessoa simpática. Você viver comigo uma semana, você vai perceber. Eu não sou simpática.
Eu não sou extrovertida, mas eu sou uma pessoa que entendeu que carrega uma mensagem. Então, quando eu entendi que eu não tenho tantas habilidades assim para acessar as pessoas, eu comecei a dizer: Espírito Santo, me ajuda com estratégias. Me ajuda com estratégias. Então, eu fico bem quietinha quando estou numa situação com pessoas que não conheço. A pessoa começa a falar dela, porque aonde tem luz, irmãos, as pessoas se aproximam, porque ninguém gosta de estar nas trevas. Aonde tem um coração cheio de amor, pronto para manifestar uma mensagem de Deus, as pessoas vão chegar. Você não precisa trabalhar. O amor em você trabalha em seu lugar. E aí eu deixo as pessoas falarem da vida dela. O que você faz? O que você está fazendo em Bauru? Estou aqui a trabalho. Nunca digo logo que eu estou aqui pelo Evangelho. Eu quero ganhar conversa. Estou aqui a trabalho. De onde você está vindo? Eu moro no Rio, mas eu vim do Macapá. Nossa, você viaja muito, né? Viaja. O que você faz? Aí eu digo: eu ensino a palavra de Deus. Ali eu já ganhei a atenção daquela pessoa, porque ela já me achou uma pessoa interessante. E em todas as oportunidades, irmãos, eu termino orando pelas pessoas, conduzindo elas a Cristo. Se já são cristãs, conduzindo a uma boa igreja local. Eu nunca perco uma mensagem, mesmo sabendo que não está sobre a minha vida nem um ministério, queridos, evangelístico, e nem sou uma missionária transcultural. Mas eu decidi que eu sou um ramo enxertado. E que o fruto que eu sou carrega sementes poderosas. E nenhuma oportunidade vai passar da minha vida caída por terra. Nenhuma oportunidade pode passar caída por terra da sua vida, irmão. Você precisa entender o potencial divino que você é e aquilo que você carrega. Porque se você permanecer nele e ele permanecer em você, é inevitável que haverá fruto. Outra coisa que eu faço, toda vez que eu vou entrar no avião, eu escolho o livro de capa mais bonita que eu tenho. E eu nem vou ler, porque o meu objetivo é conversar com a pessoa que está do meu lado. Mas um livro bonito sempre chama a atenção das pessoas. E aí o olho fica comprido no meu livro, quase que eu falo: quer ler comigo? E aí daqui a pouco a pessoa puxa um assunto qualquer, e eu começo a conversa e eu nem leio livro nenhum, irmão. Porque o meu objetivo é acessar as pessoas. Nós precisamos encontrar as nossas estratégias de, nessa terra, queridos, fazermos parte do que é uma semente missionária, do que é pregar o evangelho da graça de Deus e multiplicar, porque as pessoas estão sedentas. Em nenhuma das oportunidades, queridos, em nenhuma das oportunidades eu saio sem trazer transformação para a vida da pessoa. Não tem a ver com quem eu sou, tem a ver com o que eu carrego. Não tem a ver com quem você é, tem a ver com o que você carrega. E nessa noite eu quero estimular você, eu quero exortar você mesmo, te sacudir. Você carrega o amor de Deus. Você é o amor de Deus aonde você estiver. E está ao seu alcance, porque tudo que Deus enviar a você é porque está ao seu alcance fazer. Ai, não é para mim, é coisa da minha cabeça. Irmãos, tira essa frase da sua vida. Tira essa frase da sua vida, é coisa da minha cabeça. Quem habita em você é o Deus Todo-Poderoso pela pessoa do Espírito Santo. E Ele não está na sua cabeça, Ele está no seu espírito. Quem fala de dentro de você é o poder de Deus, é a manifestação da glória de Deus se comunicando com você. E aquilo que Ele envia a você é porque há em você competência para manifestar nessa terra. Amém? E você pode ser uma pessoa bem comum. Você pode ser uma pessoa bem simples. Eu sempre dou o mesmo exemplo. Não existe uma pessoa tão poderosa, irmãos, ungida na Bíblia, sem nenhum chamado nos 5 dons ministeriais.
Não tem outra com a graça e com o poder que recebeu com uma vida tão comum como Maria. Quem era Maria? Uma moça comum, escolhida por Deus para carregar uma semente. Talvez você seja só uma pessoa comum, escolhida por Deus para carregar uma semente. Sabe qual foi a missão de Maria nessa terra? Educar uma criança. A única missão de Maria nessa terra foi educar uma criança. E talvez você esteja olhando para você e pensando, o que eu vim fazer nessa terra? Talvez você só veio educar uma criança. Mas quem é essa criança? O que ela aporta? Qual que é a sua contribuição para o reino de Deus, criando essa criança? E que tal se, apenas sendo chamada para criar uma criança, você ensine outras mulheres a criarem crianças poderosas como a sua? E naquilo que você foi chamada tão simples, e por causa do amor de Deus transbordante no seu coração, você pode ser uma mensageira ou um mensageiro da palavra, da graça de Deus nessa terra. Eu vou dizer para você uma coisa, e eu digo isso, queridos, com paz no meu coração, porque eu entendo que a gente conhece as árvores pelos frutos dela. Nós, enquanto igreja, e quando eu não estou falando de placa nenhuma, ok? Estou falando de corpo de Cristo na terra. Nós, como igreja, estamos lentos e letárgicos. Porque nós carregamos o maior poder que existe. A semente mais poderosa que existe, queridos, é o amor de Deus que foi derramado no nosso coração. E nós não estamos fazendo nada com isso. Mas nessa noite eu quero te acordar. Eu quero te despertar. Eu quero fazer você olhar para o seu vizinho. Eu quero fazer você olhar para a pessoa no trânsito. Eu quero fazer você olhar para a pessoa que trabalha com você. Eu quero fazer você olhar para as pessoas que você acha que não gostam de você. Amém? Porque quando a Bíblia fala sobre dar água, queridos, para quem nos persegue ou para os nossos inimigos, ali não é só um copo d'água. Existe aquilo que você transmite do amor de Deus, que é como a água viva. Eu quero fazer você olhar para o seu patrão e você entender que onde você está, você é portador de uma mensagem. Você é portador dessa mensagem poderosa e você pode trazer um movimento revolucionário na esfera em que você atua e que você tem autoridade e influência. Às vezes você nem é o chefe naquele lugar. Mas as pessoas vêm perguntar para você se fazem ou não isso ou aquilo. Por que você acha que é assim? Porque você carrega uma mensagem. E talvez você, quando se olha no espelho, não veja isso. Mas as pessoas que não carregam a mesma mensagem que você, estão vendo você como um outdoor do amor de Deus. Amém? Vamos continuar o texto. Ainda tem coisa boa para a gente olhar aqui. Aí ele diz no 16 assim, olha, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Mais uma vez a palavra fruto. Ele está falando aqui agora de se multiplicar. Está dizendo, vocês não me escolheram. Sabe, queridos, você foi encontrado por Deus. Laços de amor e misericórdia te atraíram para Ele. Você foi encontrado pelo Senhor e o Senhor te atraiu para Ele. E aí ele diz... não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Nós, especialmente que ensinamos a palavra da fé, usamos esse texto que eu acabei de ler, junto com outros tantos que tem nos evangelhos, inclusive um outro que tem no Evangelho de João, no capítulo 16, a respeito de pedir ao Senhor.
E a maneira como nós temos aprendido a palavra, a maneira como a gente tem, queridos, internalizado aquilo que a palavra diz para nós usamos esse texto para pedir para Deus coisas para a nossa vida. Professor, está errado? Claro que não. Se até para pedir para a nossa vida a gente não está pedindo direito, então, se pelo menos está fazendo isso, já está bom. Mas o contexto aqui desse texto, queridos, não é sobre pedir para nós. Ele está dizendo, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Eu designei vocês para irem e dar muito fruto. De modo que se vocês pedirem alguma coisa ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Sabe que aqui ele está falando sobre pedir às almas e pedir aquilo que alcance as almas? Esse é o contexto, ele está falando de frutificar. Ele está falando de você orar por você mesmo, por capacidade divina, para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Ele está falando a respeito de você orar por povos, por pessoas, por lugares, por grupos. Ele está falando a respeito daquilo que a palavra disse, pede-me as nações por herança. E os confins da terra por tua possessão. Sabe, queridos, que faz parte de uma vida missionária, você nem sair de casa, mas de dentro da sua casa, você ser um intercessor de povos e nações? Eu me lembro, irmãos, que quando eu saí do Rio de Janeiro para morar em São José dos Campos, Vale do Paraíba, aqui no estado de São Paulo, eu entrei naquela cidade e eu fiquei encantada com a limpeza, com a organização, com a qualidade de vida, que é muito diferente da capital no Rio de Janeiro. E é tão interessante que eu cheguei naquele lugar e eu vi uma coisa que, apesar da cidade ser excelente, era uma coisa ruim que eu nunca tinha visto no Rio de Janeiro, por exemplo. No Rio de Janeiro, para você ver uma pessoa se drogando, você tem que ir no lugar onde as pessoas compram as drogas. Você não vê na praça, na porta da escola. Existe um certo pudor com isso. Apesar do Rio de Janeiro ter tráfico, apesar de ter criminalidade, apesar de ter uma série de coisas que em São José não tem, a gente não vê ninguém usando droga no meio da rua. Quando eu cheguei em São José dos Campos, eu fui para trabalhar numa empresa e eu tirava meu horário de almoço, eu ia fazer minhas leituras, eu tinha um horário de almoço longo, extenso, e eu ia fazer minhas leituras numa praça atrás da empresa onde eu trabalhava. E essa praça era de frente para uma escola. E quando eu chegava lá, tinha vários grupos de pessoas usando drogas na praça, meio-dia. E eu falei, meu Deus. Eu fiquei escandalizada, porque eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E aí, dentro de um período onde já havia uma lei aí, que se você tiver com uma quantidade, você é só usuário, umas coisas que eu não entendo, mas enfim. Quando dava a hora da escola, das crianças saírem da escola, o carro da polícia passava, ligava a sirene e fazia uau! Todo mundo sumia, mas a polícia não mexia com ninguém, ou seja, era uma rotina comum. Era aceitável. E eu vi aquela cena, eu fiquei escandalizada, e eu falei, Senhor, eu nunca vi isso aqui não. Eu não estou gostando disso não. E aí um dia, orando pela cidade, o Senhor falou comigo, declare São José dos Campos, cidade pacífica. Chame a paz para as praças. As praças é das famílias, não é das drogas. O que Deus está falando aqui, irmãos, para nós pedirmos a Ele, e Ele fará, queridos. Ele está falando a respeito de nós pedirmos aquilo que frutificamos. Aquilo que damos resultados. Então, quando a gente olha para aqui, ele diz, olha, se você pedir alguma coisa em meu nome, Ele fará, irmãos. Dentro desse contexto, é aquilo que você foi chamado para carregar. E eu me lembro que durante os 10 anos que eu morei em São José dos Campos, eu orava pela cidade, chamando as praças para as famílias. Lá podia usar droga na praça, mas não podia fazer evangelismo. Se a polícia pegasse fazendo evangelismo, a gente era preso. E aí eu comecei a clamar ao Senhor pelos territórios das praças da cidade. Por quê? Porque o Senhor está chamando, queridos,
aos seus filhos, àqueles que estão carregados de amor, àqueles que carregam a sua força vital, a sua vida dentro de si, para clamarem nessa terra por aquilo que é a vontade dele e manifestar nessa terra. Não é pecado você pedir uma casa, um carro, um emprego melhor. Não tem nada, não é isso. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é para você pedir a Ele no contexto daquilo que você vai frutificar. E muitas vezes, irmãos, nós estamos desconectados dessa ideia por falta de ensino na nossa vida. Porque nós não aprendemos que aquilo que Deus nos chamou para fazer, a gente precisa orar para acontecer. Porque tudo com Deus gira em torno da nossa fé, naquilo que Deus fez em nós. Você acredita, queridos, que você é um ramo? Sim ou não? Você acredita que você carrega potencial divino? Você acredita que você foi escolhido por Ele para carregar essa mensagem? Então você precisa orar por isso. Você precisa interceptar as praças, os hospitais, as prisões. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, irmãos, eu só peço coisa esquisita para Deus. Eu estava assim, Senhor, eu estou cansada de pregar para crente. Porque eu sou professora do Rema, então eu ensino dentro da escola só pode se for crente. Então, eu só pregava para crente. Estou cansada de pregar para crente. Eu quero umas emoções, uma coisa diferente. Daí eu comecei a orar pelos presídios. E quando eu estava ainda no estado de São Paulo, eu nunca fui escalada para pregar em nenhum presídio. E os presídios de São Paulo são belezinha, irmão. Amém? E eu comecei a orar, e aí o Senhor comunicou uma etapa para eu voltar para o Rio de Janeiro. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, uma conversa, nossa, não tem professor para o presídio, não tem professor para o presídio, não tem professor para o presídio. E eu estava orando já há mais de 3 anos, Senhor, eu quero entrar no presídio. Eu quero as almas que estão dentro do presídio, eu quero ensinar para as pessoas que estão condenadas à morte, Pai. Eu quero entrar nos presídios, e eu comecei a frutificar dentro dos presídios, irmãos, através das minhas orações. Um belo dia, eu não sabia, eu fui para um jantar entre amigos e sentada lá na mesa entre amigos, eu estava sentada de frente para o diretor dos Remas no presídio no Rio de Janeiro. E aí ele falando lá, não, a gente está enfrentando muitas dificuldades e não sei o que lá. E aí, não sei como, irmãos, às vezes isso acontece, eu fui tomada de uma ousadia repentina e eu falei assim, vocês estão sem professor porque querem, porque eu estou pedindo há 3 anos para ir para o presídio e ninguém me chama. Aí ele arregalou o olho e você pediu para quem? Falei, eu já pedi para todo mundo. Aí ele falou assim, mas você não pediu para mim. E eu sou o homem que resolve isso. Falei, pois pronto, então vamos resolver agora. Irmãos, nesse tempo, nesse interim, o Senhor me deu uma visão. E eu comecei a orar por ela. Eu estava num período de oração com as mulheres, na preparação do início do ano letivo do presídio. Nada do que você vai alcançar, você alcança se você não orar por ele. Você carrega uma mensagem, mas você precisa orar pelo efeito dessa mensagem na humanidade. Eu estava num período de oração com as irmãs e, de repente, eu tive uma visão. Eu vi a entrada do presídio, a porta da casa de detenção, um muro preto muito alto. Uma passagem, um corredor muito escuro e no final um portão de grade muito alto também. E quando eu estava tendo essa visão, o Senhor falou assim para mim, quando você entrar lá, não é a minha filha, não é a professora do Rema, quem entra lá é Cristo. Algumas semanas depois eu fui escalada para dar aula no presídio masculino. E todo mundo botando pressão. Nossa, você vai entrar no presídio. E não sei o quê. Irmão, não compartilha suas coisas doidas com gente que não é doida igual a você. Não faz isso, não. E aí, irmãos, o presídio no Rio de Janeiro é totalmente diferente dos presídios daqui. O Complexo Jericinó é um complexo com 29 casas de detenção. Você anda, você entra de carro, vai ficando presídio para trás. Presídio para trás. Presídio para trás. Presídio para trás. E eu fui no último. Quando eu cheguei no último, quando disseram, você vai no Bangu 4, eu não sabia onde era, eu não sabia o que era, eu nunca tinha visto. Eu não sabia o que me esperava. Mas foi através de uma oração, irmãos, que eu cheguei naquele lugar.
era a última casa de detenção do complexo. Era o único prédio que era preto, todos são cinza. Era o único prédio que era preto. Quando eu cheguei a ter que esticar a cabeça assim, olha, para olhar o tamanho do prédio. Aquela parede preta, eu falei, pronto, eu vim na casa dos fundos do Satanás. Quando eu entrei, estava lá aquele corredor escuro. Estava lá aquele portão de grade gigantesco. E quando eu cruzei o portão de grade, o Senhor me lembrou, lembra? É Cristo. Eu ministrei manifestações do Espírito dentro daquele presídio e a cela onde a aula acontecia era uma igreja. Irmãos, eu nunca imaginei encontrar Deus dentro do presídio. Deus estava lá, uma igreja de detentos, pastores, evangelistas, diáconos, músicos, com mais de 30 anos de cadeia, cumprindo pagando aquilo pelo qual eles foram presos, mas ao mesmo tempo, mais livres por dentro do que nós. E no último dia de aula, irmãos, a porta ficava aberta, era o pátio onde eles recreavam, e ficava aberta e podia entrar quem quisesse. A gente não tem aula de consagração, mas eu pedi para o líder lá, você me deixa fazer uma oração por eles? Começou a entrar homens, começou a entrar homens, começou a entrar homens enquanto eu orava em línguas, começou a entrar homens enquanto eu orava em línguas. Nós estávamos em torno de 15 pessoas dentro daquela sala, de repente tinha mais de 40. Todos que não eram salvos aceitaram Jesus. Todos. E aí, como eu já estava com a ousadia mesmo, eu falei, bom, eu já estou aqui dentro. Eu fiz um apelo para receber batismo com o Espírito Santo. 5 receberam batismo com o Espírito Santo. Sabe, queridos, nós não podemos olhar para nós mesmos. Nós não podemos achar que porque somos pessoas comuns e temos uma vida comum, nós não podemos manifestar o poder de Deus. Tudo vai acontecer, irmãos, com aquilo que você ama. Porque o amor de Deus ele foi derramado no seu coração. E o amor de Deus vai frutificar em almas para Ele. Vai frutificar em frutos da mesma espécie. De repente, irmãos, eu nunca tinha nem pensado em presídio na minha vida. Mas de repente eu comecei a amar o presídio. De repente eu comecei a amar aquelas pessoas. Sabe, você nunca vai alcançar aquilo que você não ama. Porque para Deus enviar o seu filho, primeiro Ele amou. E Ele não amou de qualquer maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Toda vez que eu olho para essa palavra, tal maneira, eu penso como professora de português. Não tinha palavra na língua portuguesa para colocar aí. Porque é tão abrangente o amor de Deus e tão poderoso. Que não tem palavra para colocar ali que descreva a capacidade, a característica desse amor. E ele diz então, de tal maneira Deus amou, e porque Ele amou, Ele mandou a mensagem. Porque Ele amou, Ele mandou a mensagem. Porque Ele amou, irmãos, Ele mandou a mensagem para mim e para você. E hoje a mensagem está te dizendo, não deixe as sementes apodrecerem dentro de você. Aquilo que você amar é aquilo que você vai proclamar. Comece a olhar para o seu vizinho. Comece a olhar para as pessoas difíceis da sua família. Quer ser um grande missionário, irmãos? Sabe aquela pessoa impertinente, inconveniente, cruel da tua casa? Trabalhe no seu coração a mensagem para ele. Não falando sendo a mensagem, sendo a mensagem. Sendo o amor. E é inevitável, irmãos, que esse fruto vai manifestar, que vai brotar. Foi por causa do amor que a mensagem chegou a mim e a você. É por causa do amor que está no seu coração que a mensagem vai chegar, querido, nas pessoas. Amém? Deixa eu ler o último pedacinho que eu quero ler aqui para você, para a gente ir encerrando. Ele diz assim, olha... Verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia.
Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Pula para o verso 25. Diz assim, olha. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, ele dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. O Consolador que está dentro de você, irmãos, Romanos 5,5, diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração juntamente com o Espírito que nos foi dado. E é Ele mesmo, irmãos, que vai manifestar nos seus lábios a palavra da mensagem. É Ele mesmo quem vai colocar esse amor em atuação como uma semente para você alcançar todos quantos você amar. Todas as pessoas que você decidir amar, mesmo que ela vos persiga. Todas as pessoas que você decidir entregar a mensagem, mesmo que elas não recebam. Deixa eu te dar a maior revelação sobre o amor que eu já recebi na minha vida. A Bíblia diz para nós não pagarmos o mal com o mal, mas nós devolvermos ao mal com o bem. E eu sempre ficava muito confusa com isso. Como pode, Senhor? E as pessoas, para mim, enquanto professora, sempre perguntam quando eu falo de perdão. Mas e se a pessoa nunca se arrepender? E aí um dia eu perguntei isso para o Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, eu preciso de uma resposta para as pessoas. E ele disse, todas as vezes que você andar em amor e que você manifestar a mensagem de Cristo através da sua conduta de amor, que você frutificar o amor de Deus nessa terra, mesmo que alguém lhe faça mal e você continue amando e essa pessoa nunca se arrependa. Você continua manifestando o amor de Deus na terra, tratando essa pessoa com respeito, tratando essa pessoa da maneira como você trataria Jesus se ela estivesse aqui na terra. Todas as vezes que você manifestar o amor de Deus, mesmo que ela nunca se arrependa, ela se torna indesculpável diante de Deus. Porque no dia que ela chegar, queridos, no dia do tribunal, no dia do julgamento, e ela disser para Deus, não, ninguém nunca falou de você para mim, eu não estava sabendo disso. Ele vai dizer, você me viu nas ações de fulano. Você me viu nas práticas daquela pessoa da sua família. Você me viu no amor que ela tratou você, manifestando a minha pessoa nessa terra. Todas as vezes que você anda em amor, queridos, você está manifestando Deus. E você está proclamando a mensagem missionária dessa terra. Não importa se você vai para outra nação, ou se você nunca vai sair da casa onde você mora. Você carrega uma mensagem. Amém? Fica de pé, eu quero orar por você.